Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. E nesse vídeo nós vamos dar uma continuidade à nossa série e vamos fazer mais alguns testes para ver se o nosso usuário ele já se encontra logado, tá bom? Então é o seguinte, nós temos aqui uma certa verificação na qual estamos vendo se a seção, esta variável de seção com esse índice, né, login user, e se a nossa variável de seção com esse índice senha user, se essas duas variáveis estiverem com algum valor, se elas estiverem setadas, vai aparecer o texto sim, e caso contrário, eu faço com que a pessoa ela volte para o index.php. Tá? Então, vindo aqui e colocando aquela senha, você vai ter aqui o resultado sim, e caso um desses campos esteja vazio, eu tentar logar, né? Você pode ver que ele nem deixa eu seguir em frente. Posso arriscar, por exemplo, colocando aqui login.php. Olha lá, ele nem deixa eu chegar naquela parte onde tinha o sim. Tá? Então, essa verificação aqui está funcionando. Só que aí eu quero que aconteça o seguinte, né? Eu quero que após, né, a verificação dessas duas variáveis, né, seja feita uma verificação também aqui dentro. Tá? E essa verificação ela tem tudo a ver com uma consulta que a gente vai fazer. Tá? Então, se essas variáveis estiverem completas e ainda assim fizermos uma verificação e esta senha, quer dizer, esse e-mail e esta senha estiverem cadastradas no banco de dados, né, o que a gente vai fazer? Ó, o usuário existe, tá? Então ele está logado. Então nesse momento, o que você vai fazer? Você vai fazer com que a pessoa ela seja direcionada para aquela tela na qual vai aparecer os dados do usuário. Tá bom? Então a gente vai tentar fazer isso neste momento. Certo? Então, se estiver setado, vou criar aqui uma variável, eu vou chamar de SQL. Ela vai receber MySQL underline query. Aqui eu vou colocar o link da nossa conexão. E aqui eu faço uma consulta SQL. Tá? Então, select asterisco from tbuser. Então, estou trazendo os dados, né? Tudo isso aqui. Esse asterisco se refere aos campos da tabela que existem aqui na tabela de usuários. Tá? Então, quando eu ponho a estrelinha, o asterisco, eu estou dizendo que eu quero todos os campos. Tá? Então, selecione todos os campos. De onde? Da tabela user. Tá? Aí aqui eu coloco where, que significa onde. Onde? Vou utilizar, pode ser esse camarada aqui, o login. Tá? Até porque esse login está sendo colocado aqui dentro, tá, gente? Tá? Então, vou usar ele aqui, tá? Onde? Vou abrir aspas aqui. Login. Ou, na verdade, eu preciso do campo. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Isso aqui tem que ser feito com um pouco mais de cuidado, porque tem alguns detalhezinhos que podem passar batido, pessoal. Então tem que ser na manha mesmo. Tá aqui o dbSite, tbuser, colunas, e-mail, tá vendo? Tem o campo e-mail e tem o campo senha, tá? Então eu quero verificar aqui o seguinte. Ó, selecione todos os campos da tabela user, onde o e-mail é igual, vou colocar aqui dois iguais, a login. Tá? Bom, ok. Feito isso,
nós vamos colocar aqui, ó, através do loop while. Tá? Nesse caso, curto muito o loop while. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de dados, que é igual a... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. MySQL underline fetch array. Tá? Essa função ela vai fazer uma varredura dentro de um array. Tá? Então imagina, eu estou armazenando os resultados dessa consulta aqui dentro. Então essa variável é como se fosse um array. Tá? Eu vou colocar o nosso SQL aqui. E aí eu faço o seguinte. Dados ponto e-mail. Opa, não é isso, Fábio. Colchete. Tá? Lembrando que isso aqui é um array também. Tá? Então eu estou, na verdade, transferindo. Estou transferindo o que tem aqui dentro para dentro desse aqui, dados. Tá? Então, teoricamente, dados, o que ele tem? Ele tem a capa, dica, e-mail, ID user, nome, perfil e senha. Então, tudo isso aqui está aqui dentro. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um eco no e-mail. Tá? Então, e-mail. Pronto. Então, por enquanto é isso. Tá? Vamos dar mais um eco aqui. Eco também na perfil. Pronto, esse ficou diferente. Então é o seguinte, se essas variáveis de seção estiverem setadas, nós vamos executar uma consulta e guardar aqui dentro. Tá? E aí, utilizando o loop while, o que eu estou fazendo? Eu criei uma variável chamada de dados. Tá? E enquanto a nossa função encontrar dados aqui dentro, até porque essa função ela vai fazer uma varredura aqui dentro, então enquanto ela for encontrando dados aqui dentro, ela vai guardando aqui, ó, em dados. Tá? E na sequência nós estamos dando um eco em dados e entre colchete e-mail e em dados e entre colchetes perfil. Tá? É exatamente isso que está acontecendo. Nós vamos salvar isso. Voltando aqui, nós vamos logar de certa forma 3ds-SNC, logar. Deixa eu ver qual é o problema. Então, na linha 17, ele acusou um problema. Qual é o problema que ele está acusando aqui para a gente? Pode ser esse ponto e vírgula aqui que não foi fechado. Vamos verificar. Linha 16, não era esperado esse ponto e vírgula. Bom, o que ele pode estar se queixando aqui para a gente? MySQL Query, está aqui o nosso link. Pode ser que esses dois iguais. É, exatamente aquilo. Então, aqui, na verdade, no caso da nossa consulta, nós não usamos dois iguais para comparação, usamos um só. Tá bom? Como eu disse, né, tem que ser feito com calma. Não dá para a gente correr nesse momento. Tem detalhezinhos assim que, como faz tempo que eu não venho utilizando o PHP, então às vezes tem que ser feito testes também. Tá? Mas está aqui. Fizemos a consulta. Os dados que foram localizados na consulta são guardados aqui. E depois a gente faz uma varredura com essa função dentro dessa variável, que é cifrão SQL. Deixa eu aproximar para você. Tá? E tudo que for localizado eu guardo aqui dentro. Tá bom? Então essa variável ela passa a ser um array. E como ela é um array, a gente vai buscar os dados que estão aqui dentro através dos seus índices. E os índices agora são os nomes dos campos dessa nossa tabela. Certo? Então, está funcionando. Só que aí eu quero fazer o seguinte. Disso, eu quero somente o e-mail. Então, eu vou colocar aqui dados e-mail. Tá? Eu quero a senha. A senha, deixa eu ver, eu vou colocar como pass, de password. Deixa eu aproximar um pouquinho.
senha. Tá bom? Então, faço a consulta, faço a varredura e o que eu encontrar dentro do campo e-mail eu guardo aqui e o que eu encontrar dentro do campo senha eu guardo aqui. Tá. Então, nesse momento, nós temos duas variáveis e a gente pode verificar essas duas variáveis. Tá? Então, eu posso fazer o seguinte, olha, se login for, agora aqui é PHP, tá, gente? Não é dentro da consulta, tá? Então, se login for igual a e-mail e, o que mais que nós temos aqui em cima? Senha. Senha for igual a pass. Então, se o login, o e-mail passado pelo formulário, está aqui, se for igual ao e-mail, que é o e-mail que está dentro da tabela do nosso banco de dados, e a senha que nós passamos pelo formulário, se ela for igual à variável pass, e a variável pass ela tem a senha que está cadastrada também relacionada àquele usuário, então se os dois derem certo, vou colocar aqui o nosso echo e eu digo assim, usuário cadastrado, tá? E caso contrário, eu digo assim, não existe este cadastro, tá? Então, por enquanto é isso. E nós vamos fazer um pequeno teste agora. Tá? Você pode pausar o vídeo, copiar tudo isso e aí, na sequência, você faz o teste também. Então, verificar se os dados batem com o que temos na tabela do banco de dados. Beleza? Voltamos aqui, recarregamos, continuar, usuário cadastrado. Agora eu volto aqui, eu vou colocar um e-mail diferente, colocar DM1, esse não existe ainda, uma senha qualquer, só para poder passar por esta verificação do formulário, que é o required logar. Não existe esse cadastro. Tá? Então, dá para perceber que está funcionando, né? E aí, deixa eu ver. Eu tenho uma página. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, gente. Deixa eu procurar aqui rapidinho, eu já vou acompanhar vocês aí. Computador, disco local C, WAMP, 3Ws, criação de site PHP. Tem tem um arquivo aqui. Cadê o arquivo? Aquele arquivo que tem os dados do usuário. User. Acho que é esse aqui, user.php. Então, vou colocar aqui, só para a gente ver, user.php. Isso. Então, eu tenho que trazer a pessoa para cá. User.php. Então, aqui, gente. Então, isso aqui é se os dados estão batendo com o que tem cadastrado, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Echo, não é echo não, vamos ao header. Header, location, user.php. Ok. Então, se estiver cadastrado, a gente manda a pessoa para lá. E caso contrário, vou colocar o header aqui. Location, index.php. Tá bom? Depois a gente vai poder colocar algumas mensagens para serem exibidas na tela index. A gente pode pensar nisso, né? Caso a pessoa ela não passe nessa verificação e esse header passe a funcionar. Então, quando eu mando a pessoa para esse
esse arquivo, eu posso passar um valor através da interrogação e chegando nessa tela eu posso verificar que valor é esse para poder mostrar ou uma mensagem ou outra mensagem. Mas aí eu vou pensando nisso e conforme ensina a gente vai trabalhando. Tá bom? Então, o que nós fizemos aqui? Fizemos este pedaço. Deixa eu só completar. Fizemos este pedaço aqui. Tá? Deixa eu ver. Fim. Então aqui eu vou deixar o começo ou início, verificação e o fim. Tá? Então foi esse o trecho que eu fiz também e fiz essa parte aqui da consulta. Tá? Voltando aqui para a gente poder verificar. ADM 3ds NC veio para cá, beleza, funcionando. Agora eu vou colocar a senha errada, logar, ele nem deixa ficar lá, tem que voltar. Então, tudo certinho, o usuário vem para essa tela. Então, tem muita coisa que já está funcionando, né? Depois a gente vai ter que fazer uma verificação para saber, né, se o nosso usuário pode ficar aqui ou não. Tá? Então, vou deixar isso para os nossos próximos vídeos e na calma a gente vai fazendo isso. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!